Então vai lá. Só uma perguntinha mesmo. Eu tinha falado sobre desumanização e coisificação. Isso, o processo de desumanização e coisificação do outro. Fechou. Daqui a pouco Beleza? minha bateria acaba, hein? Mas enquanto Pô, isso eu tô tô aqui. carregador aí, velho. Põe na tomada, pô. Ó. Mas é que o meu celular eu coloco o fone de ouvido. A única que trabalha não tem dinheiro pra pagar por nada. É filha do Ai, Júlio. desgraça. É filha do Júlio lá, do Cris. Vai gastar 3 centavos de energia. Eu estagio no trabalho, não é tudo isso. Então vai lá, ó. O conteúdo é processo de desumanização e coisificação do outro e escravidão contemporânea. Competências e habilidades é compreender o que constitui a condição social de não cidadania. Aprender como ocorrem processos de desumanização e coisificação do outro. Refletir criticamente sobre a escravidão contemporânea no Brasil. Hã? A Amandinha comendo tá ótimo. Beleza, então? Beleza, né? Então vai lá. Pelo que vocês sabem, quando terminou oficialmente a escravidão no Brasil? Quando não faz nada, Lei Áurea. Isso. O Brasil foi o último país a terminar a escravidão. O que mais que vocês sabem sobre isso? Lembra mais ou menos o ano? 700 e pouco, né? 800 e pouco, não sei. 1888. Eu não... Quando eu dava aula, não costumava cobrar assim datas e tal, mas só para vocês terem uma noção de quanto tempo faz e perceber quanto persiste esse problema, né? Entre 1995 e 2012 foram resgatadas 44.415 pessoas em trabalho análogo à escravidão. Então a gente vai discutir um pouco isso, o que é, como é que funciona, o que vem a ser análogo à escravidão. O que mais choca, né, nessas questões é que as pessoas são resgatadas não é em sítiozinhos no meio do nada, em lugar onde ninguém sabe a lei. São em grandes propriedades, em latifúndios, né, grandes proprietários, grandes fazendeiros que contratam aliciam esse tipo de mão de obra e mantêm essa situação. Então é gente que produz com alta tecnologia para o mercado interno e externo, não é gente que desconhece o que está acontecendo. Ia falar profissional, né? Mas eu não sei se dá para denominar profissional. Mas existe uma pessoa que o nome o apelido, né? Ele é conhecido como Gato, né? E aí o Gato, ele é o cara que vai em regiões bem distantes de onde é a fazenda e tal, região periférica, pobre, e encontra as pessoas para esse tipo de trabalho. Então eles vão oferecer oportunidade de emprego, prometendo um salário, prometendo condições de trabalho. O cara é sempre bem amável, é super bacana, né? A primeira impressão, ele vai lá, ele é o cara bacaninha, que ainda dá um adiantamento pro trabalhador e fala assim, vamos lá trabalhar na fazenda tal, que vai ser tudo bom. E já no transporte, o cara já começa a ver que não era muito assim. A pessoa vai para a fazenda em transporte totalmente precário, irregular, e quando chega na fazenda, ele já é avisado pelo Gato que o cara já está em dívida. Como assim está em dívida? Tudo que... isso é uma constante, tá? É uma coisa que aconteceu em boa parte desses casos aí. Ele chega e fala, olha,
o transporte até aqui você está devendo, a moradia, a alimentação, tudo que a gente já gastou e tudo que vai gastar você vai ter que pagar. Até as ferramentas, até a enxada que você vai usar, você vai ter que comprar ela. E para comprar você vai ter que comprar de mim. Então o gato é que fornece tudo, ou o fazendeiro, né, por meio do gato, fornece tudo e cobra por isso. Aí o cara mora lá num barracão na fazenda e isso daí é cobrado, esse alojamento. E é cobrado em preços exorbitantes, né, muito acima do mercado. Então eles vão fazendo isso justamente para a pessoa ficar nessa dívida eterna, nessa dívida que é uma bola de neve. Ele trabalha para pagar a dívida e a dívida só aumenta. E é esse o argumento que é usado. Vai pagando para trabalhar e esse é o argumento que é usado para manter ele nessa situação. Olha, você não pode sair daqui porque você está devendo. Enquanto você não pagar a sua dívida, você não sai. E se tentar fugir, toma surra e pode até perder a vida, né? Então, esse é o tipo de situação. E como é que se encontra, né? Existem várias formas aí, fiscalização, denúncias e tal. E aí vão os fiscais do trabalho lá e verificam, né, as condições e tudo mais. E quando eles comprovam, né, por meio de fotos, relatórios e tal, essa pessoa é resgatada, ela é levada de volta e dado um suporte, né, uma assistência social ali para conseguir tirar a pessoa daquela situação. Não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil. O noticiário não dá muito isso no noticiário, mas vira e mexe, fiscais do trabalho estão andando no meio de fazendas ali no centro-oeste, na região norte, e o carro é metralhado, sabe esse tipo de coisa que acontece? Tinha uma época que era bem mais, assim, tinha uma época que era mais comum acontecer esse tipo de coisa. Hoje a gente ouve menos, mas não significa que não acontece. É só ver, por exemplo, ultimamente, mudando um pouco o setor, né, que não é o setor do trabalho, mas o setor do meio ambiente, vários postos do IBAMA aí sendo metralhado, sendo destruído por causa da política que está sendo tomada, né? Então, até aqui tudo bem. Aí esse gato que vai controlando a dívida do cara, o gato que vai falando, você ainda deve. Ele é meio capataz, ele lembra na época da escravidão que tinha o Capitão do Mato. O gato é mais ou menos a versão nova aqui do Capitão do Mato. Beleza? Pode continuar? Sim. E aí tem uma coisa assim, a primeira dificuldade que a gente tem, principalmente hoje, eu vou abordar isso mais pra frente, é o seguinte, é a definição de escravidão. Porque toda a discussão vai se dar em torno disso. O que é escravidão? Sabe? Quando a pessoa ela é resgatada, vai ter um processo, o dono do lugar, seja da fazenda ou da fábrica, onde o trabalhador estava, ele vai ter um prazo para recorrer, para provar que não era, e aí vai ter uma briga jurídica. E aí sempre vai ser uma discussão em cima do que é trabalho escravo. Então fica essa discussão dos termos, né? E como é que se faz então isso? Tem uma definição de escravidão feita por organismos internacionais. Dentre eles, né, um dos mais conhecidos é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. E por meio de uma série de convenções, eles fazem lá as convenções para discutir isso e definir, olha, a gente precisa incluir que o trabalho escravo é isso, ou o trabalho escravo é aquilo. As pessoas, obviamente, vão tentando burlar qualquer definição, né? Você faz uma definição que algo não pode fazer de tal jeito, eles vão lá e botam uma vírgula e fazem com uma vírgula ali para falar, não era aquilo, eu estou fazendo diferente, né? Não pode fazer vermelho, aí eu visto a camisa vermelha, não, isso aqui não é vermelho, isso é bordô. A lei não deixa fazer vermelho, eu faço bordô. Então,
É bem isso que rola, assim, a discussão jurídica se dá em torno disso. É ou não é, quais são os termos, qual que é a definição, né? E, e aí essa série de convenções vão definir o que é trabalho escravo e o que são trabalhos similares à condição de escravidão. Porque tem uma diferença. Vocês já vão entender qual é a diferença. A ONU ela define escravidão como uma ação, uma condição em que o indivíduo exerce a condição de propriedade sobre o outro. Então, para a ONU, a definição é assim: a escravidão é quando alguém exerce a propriedade sobre o outro. Ele manda, faz, desfaz como se o outro fosse uma coisa. Então, olha só o tema nosso, né? Desumanização e cosificação. Você se torna proprietário, você se torna uma coisa. Mas os atos similares à condição de escravidão não necessariamente estão relacionados com a propriedade, com a relação de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Tá? Então, porque se você for pegar na apostila do ensino médio, diz assim, tem uma notícia, um trecho de uma notícia de um menino de 13 anos que foi resgatado numa fazenda. E aí esse menino de 13 anos ficava sozinho no meio da floresta, com uma serra elétrica que tinha quase o peso dele, para derrubar árvores e abrir pasto, né? E bom, ele estava lá, jogado sozinho, debaixo de chuva, debaixo de sol. A única coisa que ele tinha lá era uma barraquinha bem rústica, não é nem essas barracas de camping, né? E uma situação assim bem crítica. Aí você pode falar, mas não tinha ninguém vigiando, ele não estava preso, ele não estava amarrado, ele podia ir embora. Provavelmente esse era o argumento do patrão ali, né? Ou do gato. Ah não, ele estava ali, ele estava livre, se ele quisesse ele poderia ir embora. Então, se fosse ficar só naquela definição da ONU, que trabalho escravo é exercício de propriedade sobre o outro, não, escravidão, desculpa, é o exercício de propriedade sobre o outro, ia ficar difícil de enquadrar esse menino. Ele é um trabalhador livre ali, ele não é? Como é que está a situação dele? Então, existe uma classificação de trabalho similar à condição de escravidão, tá? E aí ele pode se dar por algumas formas que se encontra. Não é que ele pode, que ele é autorizado, é que ele se dá de algumas formas, né? Seja por servidão por dívidas, o cara ele está devendo muito e aí ele fica lá sendo obrigado a trabalhar para pagar a dívida, como no caso que eu citei aí do gato, como que ele faz com as pessoas. Tem casos de servidão por lei, ou costume, ou acordo. Então você faz um acordo aí, ou em alguns lugares aí baixa uma lei obrigando, e a pessoa vai ter que se submeter. Ou pelo tráfico de pessoas, que infelizmente é bastante comum acontecer. Então, essas situações similares à condição de escravidão, ela abarca esses 3 tópicos aí. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão entendendo? Sim. Sim, estão entendendo ou vocês querem perguntar? Mas então, aquela novela, a gente vê em novela, acha que é ficção. Ah não, isso aí é novela, é forçando a barra. Não é, acontece daquele jeito mesmo. E é bem comum. E na época que passou a novela, caiu uma casa na Espanha, né? Que era cheia de gente nessa situação, né? Vocês lembram? Uhum. Então vocês estão vendo que não é uma coisa assim de filme que acontece de vez em nunca. Infelizmente é relativamente comum. A gente já vai discutir um pouco mais pra frente. Beleza, até aqui? Pode passar? Vocês entenderam? Servidão por dívida, servidão por lei, costume ou acordo. Uma coisa que era muito comum acontecer, hoje ainda acontece essas aberrações, assim, vez ou outra aparece em algum lugar. Mas era muito comum acontecer, década de 70, 80, a pessoa trazer uma criança do centro-oeste ou do nordeste
norte, né, das regiões mais pobres do Brasil, para trabalhar aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, em casa de família classe média, média alta, entendeu? Trazer ela como se fosse adotada, como se fosse, não, vem cá que eu vou te dar condição de vida, você vai morar aqui e vai estudar. E chegava lá, ela virava empregada da família, entendeu? Você citou por costume e dívida e tal, mas eu entendi o por lei. Eu tenho como imagem que o escravo seria alguma coisa à margem da lei. No Brasil, sim. Isso daqui é internacional. Isso daqui é internacional, definição internacional, entendeu? Uhum. Entendi, da OIT. É uma definição internacional. Organismos que verificam a questão do trabalho nos países fazem essa definição. Aqui não, mas se você pegar tem muitas sociedades aí que é bastante excludente e está na lei, que, sabe, determinados grupos são proibidos. Você pega o Oriente Médio, é uma briga grande entre xiitas, sunitas e tal. Entendi que é regulamentado na lei, mas não deixa de ser um trabalho exploratório. Entendi, 100%, obrigado. Bora lá? Então, qual é a definição no Brasil? Se eu estou falando que a dificuldade, né, o grande embate se dá nessa questão da definição, qual que é a definição no Brasil de trabalho escravo e trabalho análogo à escravidão? Bom, em 2003, o Congresso Nacional ele aprovou a Lei 10.803. E essa lei, ela alterava um artigo do Código Penal para definir melhor o que é trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Então foi feito lá em 2003, teve a discussão toda. A lei não é simples para ser criada, tá? Porque existe sempre um jogo de interesse muito forte. Você pega aí a sociedade civil, o Ministério Público, todo mundo que trabalha, que fica em cima dessa questão do trabalho, brigando para reconhecer critérios ali de escravidão, para a fiscalização poder pegar. E aí, obviamente, quem é interessado em manter essa situação de escravidão vai lutar contra. Um monte de fazendeiro, um monte de deputado ligado ao agronegócio, bancada ruralista, falando não, vamos deixar mais vago esse texto. Dessa forma a gente não vai conseguir trabalhar, dessa forma a gente não vai conseguir contratar a pessoa, né? Lembra do discursinho que tinha na época do Temer assim? Não, se acabar com o direito trabalhista, vão contratar mais pessoas, o seu salário vai aumentar. Esse tipo de asneira aí que repetem, né? Engraçado que quem diz isso justamente é quem é o contratante, né? Não, eu só não te pago mais porque a lei não deixa. Olha que absurdo, é mentira. É descarada a mentira. Né? Eu tenho que pagar encargos trabalhistas, então eu não te pago mais. Senão seu salário aumentava. Não é bem assim que funciona. Pode ser um ou outro caso aí que aconteça isso, mas o grosso são as pessoas os empregadores tentando enfiar na cabeça da população que elas têm que abrir mão dos seus direitos, sabe? E a discussão da escravidão também passa por isso. A discussão da escravidão fica um lobby aí do grupo ruralista, não só ruralista, porque não é só nas fazendas que acontece isso, né? Não são em todas as fazendas, mas também não é só na fazenda. Teve uma época que aconteceu muito de encontrar em confecções em São Paulo, tá? No meio da cidade grande, confecções com trabalho análogo à escravidão, cheio de imigrantes ali, funcionando assim. Então, é complicado e está muito mais próximo do que a gente pensa. Isso porque é difícil fiscalização ir na casa da pessoa e encontrar doméstica na situação. Porque se desse, ia pipocar muito mais casos, entendeu? Mas então, essa lei ela deu uma maior precisão na definição para conseguir fiscalizar melhor. O fiscal poder ir lá e olhar e falar, olha, vamos fechar isso daqui, vamos levar todo mundo embora porque isso aqui é escravidão. E é importante vocês atentarem para o seguinte, a escravidão moderna, a escravidão contemporânea, a de hoje, ela não se resume só à questão da propriedade sobre a pessoa
ou a perda de liberdade. Tá? Ela tem a ver com exploração do trabalho. Então a definição no Brasil aqui, ela discute em torno disso. Ela está em cima da exploração do trabalho. E ela ocorre com situação de perda da dignidade. Quando a pessoa está inserida num contexto de trabalho ali, que um contexto de trabalho degradante. A pessoa perde sua dignidade. Eu vou explicar um pouco mais para frente. Espera só um pouquinho para eu não ir atropelando, tá? E uma situação comum de se encontrar é a situação de trabalho forçado e o degradante. Então, como eu falei, ela não é só uma questão de propriedade de uma pessoa sobre a outra, né? Ela se dá em cima muito da exploração do trabalho e é trabalho forçado e degradante. É assim que costuma ocorrer. Beleza? Então, ó, eu vou ler para vocês aqui a lei, ela é curtinha, a lei 10.803. Eu vou ler para vocês que ela está mandando alterar o artigo 149. E vai estar escrito assim no artigo 149 lá do código. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador ou preposto. Preposto é o gato, tá? Preposto é o cara que está intermediando ali a contratação. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Então, se teve violência ali, tem mais pena para adicionar ali, de acordo com o Código Penal. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorrem quem? 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador e com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, não, eu pago bem, ele está morando bem aqui e tudo mais, só que ele não tem como se locomover, ele está no meio da fazenda, no meio do nada. E eu não deixo chegar transporte. Peraí. Então, vamos ter que verificar isso daí. Não tá um trabalho muito livre aí, né? Ou então, tem até o ônibus aqui, ó. Se ele quiser, ele pode ir embora. Só que os documentos dele tá aqui. No caso dos bolivianos, por exemplo, o passaporte tá comigo. E aí, fica como? Deu para entender? Com certeza. Então, a lei começou a tipificar isso daí, dizendo, olha, se você promover essa atitude, você vai estar correndo o risco de estar promovendo trabalho escravo. Agora o parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente. Então aumenta mais metade da pena. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Deu para entender Nossa, é difícil provar, hein? Sim. Beleza? Amandinha, atrás de você é o cachorro cruzando com o sofá? É o cachorro sentada. Não, ele tá aqui. Parecia que ele estava cruzando, fazendo filhote no sofá. Vamos lá então. Bom, aí eu falei para vocês, a discussão se dá muito em torno da definição do que é trabalho escravo, análogo à escravidão. Os advogados, obviamente, né, um fazendeiro rico, um industrial rico aí que tem condição de manter a galera nessa situação, vai ter advogados bons, vai ter contatos em vários lugares, aí, em vários meios políticos. E chega o ano de 2017, a gente lá sob o grande Michel Temer, esse lobby
desse grupo ruralista aí conseguiu botar na pauta de discussões ali do Congresso e modificar a lei que trata de trabalho escravo. Começou a ter um movimento forte ali, um lobby, obviamente esses caras financiam vários deputados, vários políticos, né? E conseguem ter muito acesso. E, como diz o jornal O Globo, para agradar os ruralistas, essa lei foi modificada. Então o cara está precisando de base de apoio, está precisando ali votar algumas leis, está precisando tomar algumas medidas ali, como presidente, como governador, né? É assim que funciona no meio político. Eu preciso aprovar tal coisa, o que você quer? Ah, quer relaxar as leis da escravidão? Então vamos negociar, você aprova aqui, eu aprovo ali. Sabe, acontece muito assim. E o que foi mudado nessa lei? Mudou a seguinte questão: para que sejam caracterizadas a jornada excessiva ou a condição degradante, por exemplo, tem que haver restrição de liberdade do trabalhador. Deu para entender ou não? Senhor, explica por gentileza. Eu falei, lembra lá atrás que eu dei 3 motivos de 3 formas, desculpa, não. Que eu falei que as definições no Brasil ali de trabalho escravo ou análogo à escravidão passava pela questão do trabalho forçado e degradante. Sim. O que é trabalho forçado? Bom, trabalho forçado é o trabalho obrigatório. Eu esqueci de explicar, né? Definir isso daí. O trabalho forçado ou obrigatório é aquele trabalho que ocorre sob ameaça e que não tenha se oferecido espontaneamente para fazer o trabalho. Esse é o trabalho forçado. Beleza? E o trabalho degradante? São condições de trabalho em que as condições mais básicas são negadas. Quais são essas condições? Salário suficiente para manter a pessoa, a família e tal. A jornada justa de trabalho não tem. A jornada extenuante e tudo mais. O trabalho degradante é aquele que oferece risco à segurança e à saúde do trabalhador. E ele prejudica o convívio social e ele promove limitações materiais quanto à moradia, alimentação e higiene. Isso é trabalho degradante. Beleza, até aqui? Beleza. Então, olha só. As mudanças na lei passaram a modificar o entendimento do que é trabalho escravo ou análogo à escravidão. E aí começou a exigir que para ser caracterizado jornada excessiva de trabalho, né, nessa condição degradante aí, tem que provar que o cara não podia se locomover. Deu para entender? Sim. Ele estava preso ali. Se não conseguir provar que estava preso, que ele não tinha como sair dali, dá para recorrer na justiça e o responsável, lá, o empregador, o dono, vai conseguir se safar sem nenhuma sanção, sem nenhuma pena. E essa mudança, ela acaba dificultando o trabalho dos fiscais, porque começa a exigir várias coisas, dentre elas, começa a exigir que na hora do flagrante ali, quando o fiscal chega na fazenda e vai autuar, tem que ter um policial junto para fazer um BO, fazer uma autuação, né, na hora ali e descrever e tal. Antes era só o relatório do fiscal, já bastava, e fotos comprovando, né, depoimento do cara. Agora tem que ter um policial junto. Então, se não tiver, se por algum motivo não foi possível ter um policial do lado, a operação fica toda comprometida. É considerado inválido.
Tá? Antes pelo Código Penal, a condição análoga à escravidão podia ser caracterizada por servidão por dívida, trabalho forçado, jornada exaustiva ou condição degradante. E agora, com a mudança na lei, a portaria estabeleceu que escravidão é quando há uso de coação, cerceamento do uso de meios de transporte, isolamento geográfico, segurança armada para reter o trabalhador e confisco de documentos pessoais. O que seria a coação? Como? A coação e o que? Você falou no início. Coação. Uso de coação. Eu fazer a pressão, a ameaça ali, né? Botar uns brucutu pra ficar olhando feio, ou então ficar ameaçando demitir. É bem sutil, alguns mecanismos para você reter o trabalhador são bem sutis, porque assim, se você contrata um cara numa situação de pobreza muito grande, está numa região ali que está todo mundo apertado, passando fome, e você oferece um trabalho pro cara, a família do cara está no aperto ali passando fome, e você fica o tempo todo, se não fizer assim, se não trabalhar, vai lá 12 horas, 14 horas, 16 horas, fica até mais tarde, não vou poder, você vai ser demitido, tem um monte de gente querendo o seu lugar. Tá dando para entender? O cara tinha o ônibus, o cara tinha tudo ali para ir embora, mas ele não podia ir, porque o sustento estava ali dependendo. Então a discussão fica complicada se você for exigir alguns critérios. Beleza até aqui? Beleza. Sim. Eu já falei lá do confisco de documentos pessoais, dei exemplo de caso de passaporte e tal, né? Bom, então essa é a discussão que ocorre muito no Brasil, e essas são as mudanças que a lei sofreu em 2017, e vocês conseguem perceber o jogo de interesse, né? Quem tem interesse por trás disso, a quem que favorece. A discussão na época, né, o argumento da galera que era a favor da mudança, eram argumentos assim: essa lei do jeito que tá, dá muito poder pro fiscal, e se o fiscal for lá e, sei lá, se ele for corrupto e quiser dinheiro do fazendeiro e o pobre do fazendeiro não quiser dar, ele pode denunciar o fazendeiro por trabalho escravo, sabe, essas coisas assim. Então tem que dar uma garantia que o pessoal no campo vai poder contratar sem correr o risco de cair como trabalho escravo, sabe, esse tipo de argumento. Então começa a criar dificuldades para encontrar e para apontar o que é trabalho escravo. Certo. É interessante, né? Porque esses jornais, programinhas fascistas de televisão, esses jornalecos aí, que ficam fazendo sensacionalismo em cima de crimes e não sei o que, fica sempre gritando: tem que fazer mais leis, tem que fazer mais leis. Isso é uma lei. As leis são feitas. Leis tem muitas, né? Eu posso fazer uma lei abrindo brechas em outras, é o que é feito sempre. Então não é fazer lei, é fazer funcionar a lei, fazer funcionar direito, né? Tinha abaixo de você, viu? Eu na época que teve um tempo assim que eu trabalhava, tal, que fazia os eventos e tal, e era assim, cara, chegou um determinado lugar que você começa a lidar com algumas pessoas mais assim poderosas, né? Começa a trabalhar com gente mais importante. E é assim, cara, se você não tiver um rabo preso, se você não de alguma maneira, se você não se corromper um pouco, começar a passar nota, sabe, nota alterada, esse tipo de coisa, você não entra no círculo social dos caras, né? Porque, não, esse cara é ruim de negócio. Aí
cara é ruim de negócio, né? Não, ele não, Tudo ele isso não faz falcatrua, ele é ruim de negócio. Aí pensa assim, aí chega um dia, eu tô ali, acontece alguma coisa, e aí alguém faz alguma injustiça comigo, aí eu vou lá e tento, vou falar, mas meu, você tá errado, eu vou te processar, eu vou te fazer isso. Aí o cara, pensa bem, porque eu tô com umas notas suas aqui, e aí como que faz, né? Então Aí todo mundo isso, baixa a cabeça, não a precisa lei nem- não é seguida, e todo mundo fica batendo panela, né? Falando contra a corrupção, todo mundo envolvido no esquema, querendo acabar com a corrupção e felizmente é isso. E o duro e esse problema da corrupção, cara, ele tem esse câncer para a pessoa que se corrompe, porque se uma hora ele quiser gritar por justiça, ele tem que entender que ele tem que sair fora. Ele não pode, ele vai ter que recomeçar. Porque, né, do jeito que ele tá ali, e a maioria assim, de artistas e todo tipo de gente que trabalha nesse ramo assim, tem esse tipo de coisa, sabe? E eu imagino assim, nas outras esferas, onde realmente circula dinheiro, assim, E onde tem poder, né? assim, muito maior, onde tem o verdadeiro poder, né, cara? Tipo, um cara que é um elétrica, sei lá, um usineiro, alguma coisa assim, puxa vida, pensa, um cara que as notas, sei lá, 100 milhões, 300 milhões, aí... E aí volta aquele assunto que eu tava falando lá com o Lustro. Esse artista que entra nesse ramo e começa a ter que lidar com a situação de passar nota fria, um monte de adulteração e um monte de coisa. Se ele não se sujeita, ele é cuspido para fora, porque ele é ruim de negócio. Né? Se ele quer trabalhar, se ele quer continuar no ramo, ele vai ter que sujeitar. E aí, entrando nesse meio, ele está se sujeitando e ele vai estar entrando nesse círculo que o discurso é o quê? Não, é assim mesmo, isso é normal, todo mundo faz. Então vai se reforçando isso. E obviamente eles vão achando sempre argumento para poder se sentir bem, né? Para falar, não, o que eu estou fazendo... Eu não sou um criminoso, eu estou fazendo só uma coisinha ali que todo mundo faz. Porque esse é tipo assim, é a psicoadaptação, né? Que você vai sofrer ao longo do tempo por, tipo assim, conviver e tolerar esse tipo de coisa. Porque chega um momento que se você não fizer isso, e isso é uma coisa interessante assim nessa ascendência, né, capitalista da pessoa. Chega uma hora, cara, que se você não fizer negócio com determinadas empresas e pessoas, você não cresce mais. Né? E aí o indivíduo se vê nessa berlinda, né? Pô, e agora? Eu faço o que o jogo pede ou eu morro com a minha dignidade? E aí é uma hora assim, é a hora do... Eu cheguei muito nesse assim, sabe, nesses lugares de... Pô, e agora? Faço o que o jogo tá me pedindo ou fico com a minha dignidade, volto e durmo a noite inteira quando eu deitar na cama? Só pro pessoal aí entender melhor o que você tá dizendo, e para dar um toque no Lustro, que o Lustro quer ser músico. O Gabriel era músico, ele cantava e começou a fazer uns shows grandes e tal, fez até show lá em Barretos. Fiz, sim. 5 mil pessoas, lotou. Não tô falando de você, tô falando dele, do outro Gabriel. Ah, sim. Ô, Gabriel, parabéns. Cara, parabéns pra você. Isso é música, Gabriel. Força do hábito de achar que é ironia. Sim. É que os dois é Gabriel, ele 2 fãs de música. Ele era o Lustro, ele gravou 2 CDs. Sério? Depois eu troco uma ideia de estúdio lá. Gravei, cara. Sim. Depois a gente bate um papo. Então, vamos voltando para a aula aqui, né? A desumanização e coisificação, então, ela está ligada ao tráfico de seres humanos. Pensando na definição ali da palavra, né? Desumanização e coisificação, o que viria a ser isso? Né?
É você Transformar a pessoa em um objeto, em uma ferramenta de trabalho. Isso, você tira a condição de ser humano, não necessariamente só para trabalho, né? Mas você tira a condição de ser humano e transforma em objeto. Essa é a situação, por exemplo, de violência. Situação de violência, quando você vamos voltar para um exemplo que eu dei. Quando você pega, eu gosto de repisar nessas coisas, sabe? Como eu não tenho poder, ninguém me ouve para vocês, eu aproveito para ficar reforçando isso daqui para me dar um pouco de prazer. Esse porcaria de ser humano que escreve no Twitter falando que o pior já passou porque as UTIs, os hospitais particulares já estão respirando melhor. Ou seja, a curva está subindo exponencialmente entre os pobres, né? Tá morrendo pobre, tudo bem, não tem problema. O que eu estava falando? Da desumanização e da codificação. É o ódio faz eu esquecer o que eu estava falando, assim, sabe? A desumanização, isso. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de fala, por trás dela tem esse processo de coisificação e desumanização. Quando você desumaniza, quando você coisifica o outro, né, tem um outro termo que é sinônimo ali, né? Reifica de res, de coisa. Quando você coisifica o outro, é muito mais fácil você aceitar a violência contra o outro. Transforma em número, em estatística só e considera como se... Qual é o nome daquela mulher lá? Ela tava falando sobre o Projeto São Paulo, lá, etc. Ela falou, então, gente, é porque tem gente morrendo, mas morre. Porque quem vive morre. Aí você fica, caralho. Regina Duarte, né? Gente, absurdo. Essa mesmo. A Regina Duarte. Nossa, depois que você ouve ela falar isso, você fala, brincadeira. Depois a galera pode. Tá ligando um cemitério nas Sempre costas. morre gente, Sempre morre gente. Quem vive morre, nossa. Caramba, nossa. Vamos ficar todo leve. Assim, Valeu. esse argumento dela é um argumento tão porco que Informação. eu acho que até a comunidade judaica tinha que ficar revoltada com isso, porque esse argumento serve então para o Holocausto. E ela citou o Holocausto. Holocausto e Stalin. Não morre tanta gente, não teve o Hitler, não teve o Stalin que matou tanta gente. Meu Deus, eles estão carregando um cemitério nas costas. Nem chama ele de argumento, eu ia chamar de charge. Ela citou esses dois ditadores. Então, Pra... esse tipo de fala, esse tipo de pensamento, é um pensamento que está desumanizando os outros. Desumaniza quem passou por isso, os familiares de quem está passando por esses problemas. Você entendeu? Sim. Então, para essa pessoa é muito mais fácil humanizar o cachorro e ter pena do cachorro e toda a linhagem do cachorro do que ter compaixão e solidariedade com outra classe social. Quer dizer, uma classe social mais pobre, né? Porque se for rico, todo mundo se comprar. Se for rico, nossa, todo mundo fica triste e cheio de pesares. Agora, quando é pobre, é um a menos. Mas também quem mandou morar ali. Mas também quem mandou não estudar, quem mandou não trabalhar. Sempre vai ter uma desculpa. Nunca vai ter uma análise do porquê. Sempre vai ter uma desculpa jogando a culpa na pessoa. Nunca faltam evasivas a quem quer faltar com a verdade. Como é que é? Nunca vão faltar evasivas para quem quer faltar com a verdade. Boa, essa aí é boa, hein, Lúcio? Então, é esse tipo de coisa. Essa é a desumanização. Essa coisificação. Então, quando acontece a desumanização, é mais fácil você causar uma violência contra a pessoa quando você deixa de considerar o histórico dela, você deixa de considerar as relações sociais dela, né? Você pensa você em causar uma violência. Imagina você agora causar uma violência, né? Sei lá, agredir ou matar alguém. O joguinho, né? O joguinho. É fácil você entrar lá e pensar em atirar em todo mundo, porque você sabe que é robô, você sabe que
a pessoa não vai morrer, não vai sofrer, não vai ter gente chorando no caixão, não vai ter familiares. Não é verdade? Isso é muito fácil. Sim. Quando você para e tenta imaginar que aquela violência que você vai causar vai ter uma mãe chorando em cima do caixão, fica muito mais difícil. Ou vai ter crianças que vão passar aperto porque não vai mais ter um provedor, fica muito mais difícil. Né? E essa é uma das discussões aí que eu nem quero entrar sobre se os joguinhos aumentam ou não a violência, entendeu? Esse tipo de pensamento. Então, mas é a próxima aula que a gente vai falar da violência e da desumanização, tá? É só para vocês perceberem que ela vai além da escravidão, ela vai além do trabalho escravo, a desumanização e a coisificação. Ela está envolvida no tráfico de seres humanos, então, na exploração sexual também, tá? Como a gente estava falando, tem muitos casos, e aí pesquisas, índices e tal, estatísticas, dizem que as principais vítimas desse tráfico de pessoas para trabalho sexual são mulheres negras e pardas de 15 a 25 anos, tá? São quase sempre ali, né, mais comumente pessoas pobres, moradores de periferia e de pouca escolaridade. Então, essa pessoa ela está sempre numa situação social ali de vulnerabilidade, que é muito mais fácil cair na conversa e se sujeitar a uma situação que vai colocá-la nas estatísticas aí. Então, aquela questão do aliciador, o preposto, o gato, enfim, o cara que vai lá, que vai chegar, igual na novela lá, que vai chegar na mulher e vai falar, vou arrumar um trabalho para você na Europa, vamos para Espanha lá, que você vai ter trabalho de babá ou sei lá o que, e chega lá, a mulher é presa num prostíbulo e espancada para dançar conforme a música, né? O alvo preferido dessas pessoas é esse grupo social, mulheres, negras e pardas, porque uma que a situação dela mais vulnerável a esse tipo de sedução. Isso, a situação dela social deixa ela vulnerável a isso, seja por falta de conhecimento, seja por questão de precisar do dinheiro e tudo mais. E tem um segundo motivo, é mais difícil as pessoas, a sociedade se indignar. Nossa. Tá? Quando acontece uma violência, como eu falei, contra um artista famoso, uma pessoa rica, loira e tudo mais, todo mundo fica chateado e vira uma comoção nacional. Entendi. Entendi onde a desumanização entra nisso. Como que é? Puta. Não, entendi a desumanização, porque a tipologia das pessoas que você falou realmente são referentes a coisas que por exemplo, quando a gente vê qualquer uma desses exemplos que você utilizou, automaticamente, sem pensar em nada, assim, já foi induzido, a gente já tem um pré-conselhamento sobre as pessoas. Exatamente isso que você falou, a objetificação. Pobre, né? Provavelmente ele era ocupado, né? Entendi.